Graça e paz, meu querido, graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, a tua família. Eu quero deixar uma mensagem para você. Mas assim que você receber essa mensagem, assim que você ouvir essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Vamos anunciar para as pessoas do amor de Cristo, da palavra de Jesus Cristo. Mais uma vez eu falo, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, nós temos um compromisso com o reino de Deus, de levar a mensagem, de levar o ID de Jesus para as pessoas. Nós sabemos, amados, quantas pessoas hoje estão carentes da mensagem do Evangelho, precisando ouvir essa palavra para se libertar, para ter Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E essa mensagem do Evangelho, ela tem que ser urgente. Nós temos que pregar urgentemente para que o pecador se arrependa do seu pecado. Para que essa mensagem do reino de Deus, ela chegue até a vida das pessoas. Para que as pessoas venham ter um encontro com Jesus Cristo. Para que as pessoas venham a receber Jesus Cristo em suas vidas, em seu coração. Para que essas pessoas venham sentir essa mesma alegria que nós sentimos. Nós precisamos levar o ID de Cristo. Sabe por quê, meu querido? Essa urgência. Porque Jesus está voltando. Jesus, ele está às portas. E nós precisamos evangelizar. Vamos evangelizar. Me ajude a evangelizar. Compartilhe os vídeos, compartilhe uma palavra. Você mesmo pode fazer isso através das redes sociais, divulgando o Evangelho da Graça, a palavra que salva, que transforma, uma palavra de esperança para as pessoas. Eu tenho certeza, meu querido, que você pode fazer isso. E nós vamos meditar na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10. Nós vamos mencionar esse texto para que nós possamos trazer uma reflexão, uma palavra de amor e de esperança. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 3 em diante. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na paciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos como castigos e não mortos. O versículo 10 diz: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecidos a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Louvado seja Deus. Pai querido, Deus amado, eu quero te agradecer por esta palavra tão maravilhosa, Deus. Que a tua palavra vá e produza resultados para quais está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Queridos, fique comigo até o final desse vídeo, que no final nós vamos orar juntos. Eu quero orar pela tua família, pela tua casa, pelo teu ministério, pelo teu trabalho, por tua vida, por tua família. Que Deus venha nos abençoar maravilhosamente grande. Amados, o apóstolo Paulo, ele fala aqui da aprovação do ministério diante de Deus e dos homens. Amados, nós podemos ter um ministério e aprovado através de alguns pontos que nós vamos
citar como você ou eu, ou como uma pessoa pode ter um ministério aprovado. Qual o seu ministério? O teu ministério está aprovado diante de Deus? Primeiramente, Paulo, ele nos faz lembrar sobre as dificuldades. Primeira coisa de um ministério aprovado é o obreiro, é o homem, é a mulher passar por dificuldades. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muitas paciências, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Então você observa que Paulo, ele aqui está citando esse texto, que ele passou por dificuldades, tá? Ele passou por muita luta. O teu ministério, para ser aprovado, não é você testemunhar de vida boa todo o tempo, de coisas maravilhosas todo o tempo, não. Aqui, ele diz que ele tem passado por dificuldades, por provas, por lutas, porque a vida do apóstolo Paulo, ela foi marcada, meu querido, por privações, por lutas, lutas constantes. E aqui ele desabafa. Ele mostrou que as barreiras que surgem, elas não podem atrapalhar, meu querido, o ministério, e sim criar oportunidades para superar. É isso que nós temos que fazer, superar com as lutas, com os desafios, com os problemas que surgem dia após dia no teu ministério, no meu ministério. Então hoje você é uma pessoa que tem um ministério. Esse ministério, para ser aprovado, ele vai ter que passar por provações, por dificuldades, assim como foi o ministério do apóstolo Paulo. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é a espiritualidade, versículos 6 e 7. Olha o que diz o versículo 6 e 7. Nós estamos em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6, e nós lemos o texto do versículo 3 ao versículo 10. E aqui nós estamos trazendo alguns pontos de um ministério aprovado. Primeiro ponto foi dificuldade que o ministério tem. Ele passa por lutas, ele passa por altos e baixos, ele passa por problemas, por dificuldades, mas também passa por coisas boas, né? E o segundo ponto aqui é a questão da espiritualidade, versículos 6 e 7, que diz: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Você observe, meu camarada, observe que a vida de oração, de consagração a Deus, ela é a fonte da preparação, meu querido, para servir a Deus. Nós precisamos se consagrar, precisamos orar, precisamos meditar, estudar a palavra, para ter uma vida de oração, de consagração a Deus, uma vida de prática da palavra do Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando para a gente sobre a batalha espiritual, né? Ela requer capacitação, jejum, oração e a leitura da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, meu querido. O ministério aprovado, ele passa por dificuldade, né? Ele tem um momento de espiritualidade, que é de busca da palavra, é a busca da leitura do estudo bíblico, jejuns, orações, meditações e tempo com Deus. É isso que nós temos que fazer, como o apóstolo Paulo ele está nos ensinando aqui. E a terceira coisa que aprendemos no versículo 8 e 9 é a questão moral. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos. Então,
É a questão moral que o apóstolo Paulo vem falando. Ele está falando aqui. As injúrias que o apóstolo Paulo passou, meu querido, não o contaminaram com a conduta do obreiro. E aqui é observada o tempo todo, você, eu, nós somos observados, né? O tempo todo. E precisamos ter cuidado para não escandalizar, tornando-se pedra de tropeço ou tropeço para outras pessoas. Nós não podemos ser escândalo, pedra de tropeço para as outras pessoas, mas nós temos que andar diante de Deus retamente. Eu não estou falando que não vai ter momento que você não vai errar em alguns pontos. Não deveremos errar. E nem todo mundo vai olhar para você e falar coisas boas de você. Sempre tem algum outro que vai criticar, que vai te apontar. Porque nem Cristo, nem Jesus Cristo agradou e nem agrada até hoje. Quantas pessoas hoje têm desagradado, têm blasfemado hoje? Você tira, por exemplo, nos carnavais passados, pessoas difamando Jesus Cristo, difamando o Evangelho de Jesus, difamando o ministério, difamando a palavra. Então, esse tipo de pessoa sempre vai ter, como teve no tempo de Cristo, no tempo de Paulo, nos tempos atuais, e vai ter pessoas que vai apontar, pessoas que nem sempre concordam com você, com as tuas opiniões, com as tuas atitudes. Isso vai ter o tempo todo, mas nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Meu querido, e aqui o apóstolo Paulo continua falando. O quarto ponto que aprendemos aqui é os sentimentos. Versículo 10. Sentimentos. Ele fala aqui, o versículo 10, ó. Como contristados, mas sempre alegres. Tristes, né? Como triste, está triste, mas está alegre. Como pobres, mas enriquecidos a muitos. Como nada tendo e possuído tudo. Aqui. Ele fala aqui, ó. Como está triste, mas ao mesmo tempo está alegre. É o que ele fala aqui de sentimentos. Apesar, meu amado, de sofrer muitas tribulações na obra de Deus, a alegria do Espírito Santo permanece, nos consolando, nos enchendo da presença, nos fortalecendo. O inimigo, meu querido, ele tenta te entristecer, ele tenta tirar aquela alegria que está no teu coração. Ele tenta tirar o melhor do dia que você tem. Ele tenta minar essa alegria e colocar o desânimo, a tristeza, né? Ele tenta te entristecer para tirar as tuas forças. Mas busque sempre forças em Deus. Busque sempre força através da palavra de Jesus Cristo. Busque força, meu querido, no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer. E a quinta coisa que nós aprendemos aqui é o material. Versículo 10, parte B. O material. Olha o que diz a parte B do versículo. Como nada tendo e possuindo tudo. Paulo nos mostra a vida, meu querido, financeira do obreiro. Ela precisa ser exemplo. Tome cuidado para não se enrolar com dívidas. Tenha somente o que você pode ter. Nada mais disso. Tenha somente o que você pode ter. Em nome de Jesus Cristo. Aqui, meu querido, Deus, Ele quer aprovar o seu ministério, a sua vida. Mas você precisa enfrentar, meu querido, tudo o que for preciso. Tudo o que for preciso. Deus quer aprovar o teu trabalho. Deus quer aprovar a tua vida. Deus quer aprovar o teu ministério. Mas você tem que enfrentar tudo. Tudo o que tiver que se enfrentar. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Para você meditar, para você refletir.
Talvez você está aí, você é um obreiro de Deus. Ou você tem um chamado de Deus. E você está com medo de caminhar, você está com medo. Está aí os pontos para você meditar, para você estudar, para você pesquisar dentro da palavra do Senhor Jesus. Porque Deus quer te levantar como um pregador, meu querido. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós precisamos, irmãos, orar para que o dono da seara envie ceifeiro, envie homens de fé, de oração, de jejuns, de monte, homens que realmente crê, homens que buscam o Senhor, que têm uma vida com Deus. Para quê? Para levar essa palavra, para levar esse ide, para levar essa mensagem. Muitas das vezes, queridos, se colocamos dentro de quatro paredes, ficamos isolados dentro de quatro paredes, e dentro dos templos hoje, templos que eu falo, obras, paredes, templos, igrejas, que é os templos de hoje, tem muito obreiro aprovado por Deus, mas estão ali dentro daqueles templos ali, e não conseguem desenvolver o seu ministério, porque não tem oportunidade de falar aquilo que Deus põe no coração. E é isso que nós precisamos fazer, meu irmão, levar essa palavra. Quantos homens aprovados, quantos homens de conhecimento da palavra estão aí dentro dos templos, mas não podem pregar, não podem desenvolver, porque seguem uma regra do seu líder, do seu pastor, né? Da denominação. Se ele abre uma live na internet para pregar, muitas das vezes ele já é chamado a atenção, porque não é daquele jeito, tem que ser do jeito, sabe, aquela coisa. E o homem fica sufocado, o homem fica preso, o homem fica morrendo. E muitas das vezes entra semana, sai semana, entra semana, sai semana, um homem com potencial para ser um grande pregador, um grande líder, mas fica na mão de um obreiro sem visão, de um ministro sem visão, de um líder sem visão, porque quer sufocar, ele quer ser dominador, né? Então, e muitas das vezes você mata o teu ministério por isso. Meu querido, pregue a palavra de Cristo, anuncie a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, não morra espiritualmente. Deus tem te levantado para você obedecer a palavra. Deus tem te levantado, Deus tem te dado sabedoria, tem te dado graça, conhecimento para você pregar esta mensagem, a boa nova do Evangelho de Jesus. Mas em vez disso, você fica preso a dogmas, a denominações, a placa de igreja, e você está morrendo espiritualmente, e outras pessoas que você poderia estar levando essa mensagem estão morrendo lá fora sem o conhecimento da verdade, sem o conhecimento da palavra. É muito mais fácil, meu querido, você ganhar almas para Jesus pregando a mensagem de Cristo do que você estar indo nos seus cultos semanais. Você vai para o teu culto, vem para a tua casa, vai para o culto, vem para casa, e a mensagem do Senhor Jesus está presa dentro do teu coração, dentro do teu intelecto, porque você não coloca para fora, porque você não prega essa mensagem, porque você não usa as redes sociais para expor este evangelho para o pecador, para que ele venha se arrepender, para que ele venha aceitar Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e as almas perecendo. Mas a Bíblia diz, a seara é grande. Vamos orar, rogar ao Senhor da seara que mande obreiros, que mande pregadores, que mande servo de Deus. E você tem recebido dons, tem recebido talentos, tem recebido o dom de pregar e não prega. Cuidado, Deus pode te cobrar por isso. Deus abençoe tua vida. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, eu quero te agradecer por esse privilégio, meu Deus, que estamos ministrando a tua palavra, e que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada. Meu Deus, visita esta família, visita este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, essa criança. Visita o ministério desse homem. Desperta no coração desse homem, meu Pai, de pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo,
Porque, meu Pai querido, o pecador está lá fora, está morrendo sem a salvação, está morrendo sem o conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. O pecador só se liberta quando ouve, quando escuta, quando aprende, quando traz para o coração, quando se converte, quando muda de vida, quando tem uma vida transformada, regenerada, santificada na tua presença, meu Deus. E só quem pode fazer isso é o teu Espírito Santo. Através de quem? Daquele que prega, daquele que manda, daquele que envia, daquele que está anunciando as boas novas. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe tua vida, meu querido. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Fica com Deus.